Muito bom dia, pessoal. Temos aqui mais um dos nossos webinários mensais para conversar com vocês sobre temas da economia. Hoje, como vocês sabem, vamos falar das perspectivas de alguns setores da indústria brasileira. Teremos aqui, eu estou só de mestre de cerimônias, eu sou Fernando Sampaio, diretor operacional de macroeconomia, e vocês vão conversar com o Bruno Lavieri e o Cosmo Donato, ambos lideram a equipe de análise setorial aqui da For Intelligence. A gente tem um acompanhamento regular, uma equipe dedicada à análise setorial e, havendo demanda específica, fazemos também trabalhos de aprofundamento sob demanda. Essa equipe tem larga experiência e expertise nesses temas. Hoje o Bruno vai abrir apresentando um olhar macroeconômico centrado naquilo que tem impacto mais direto e mais importante sobre as perspectivas dos setores industriais que vão ser discutidos. Em seguida, o Cosmo vai apresentar a nossa avaliação sobre esses setores e o Bruno vai complementar com observações adicionais. Então, sem mais delongas, sei que ainda tem gente chegando, mas vamos tentar respeitar o horário, porque a gente tem um cardápio extenso. Então, passo a palavra ao Bruno. Muito bom workshop para todos. Obrigado, Sampaio. Bom dia a todos. Eu vou começar aqui compartilhando minha tela. E como já foi adiantado, a ideia é a gente passar rapidamente aqui pelo cenário macro, né, que é o nosso pano de fundo para o cenário setorial, né? Então, enfim, falar um pouquinho aqui dos nossos últimos desdobramentos, né, tanto do cenário internacional quanto do cenário doméstico, enfim, tudo que nos afeta, né, e não é pouco, para em seguida passar a palavra ao Cosmo para falar ali dos principais setores industriais, né, e como esse mesmo cenário macro traz impactos diferentes para diferentes setores. Tá? Então, começando aqui pelo cenário mundial, eu sempre gosto de começar dando um contexto sobre o momento em que a gente está. Né? Então, a gente está no momento em que as taxas de juros globais, né, ainda estão bastante elevadas, né, que a inflação global tem desacelerado, mas principalmente um momento de desaceleração do crescimento econômico. Tá? E tudo isso é muito reflexo uh, da pandemia ainda. Né? Enfim, acho que todo mundo deve lembrar, em 2020 a gente teve um evento global inédito, né, para os manuais de macroeconomia, né, ou seja, ninguém exatamente sabia muito bem como impedir os avanços econômicos, né, da pandemia. Enfim, e o que todos os governos fizeram, né, para tentar impedir uma queda mais aguda do PIB, né, como aconteceu em 2020, foi ali liberar um caminhão de estímulos, né, fiscais e monetários para estimular o consumo e impedir que a economia se retraísse mais do que retrairia em condições normais. Né? O resultado disso, né, foi uma recuperação super forte em 2020, né, um crescimento muito forte, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, enfim, no mundo como um todo. E um efeito colateral dessa demanda, né, eventualmente muito aquecida, foi a geração de inflação. Né? Ou seja, a gente teve um problema inflacionário e foi um problema inflacionário também global. Né? Não foi algo restrito ao Brasil ou restrito a algum país em específico. A gente viu o IPCA passando de 10%, nos Estados Unidos não foi diferente, na Europa também. Enfim, e com isso, né, como que você combate um cenário de inflação muito forte? Você eleva as taxas de juros, foi o que quase todos os bancos centrais fizeram. Inicialmente, né, os países emergentes puxaram essa fila, os países desenvolvidos vieram a reboque, né, mas no final das contas todo mundo terminou ali elevando suas taxas de juros. E o que a gente tem como exemplo aqui no gráfico de baixo é justamente a taxa de juro norte-americana, né, que estava ali muito perto de zero durante boa parte da pandemia e foi elevada bem rapidamente,
né, ao longo aqui de um pouco mais de um ano e meio, para 5,5%, né, que é um patamar bem alto no contexto histórico. Tá? Passado esse momento de inflação mais acelerada, né, os bancos centrais têm ali tirado o pé do freio, né, na política monetária, mas de forma bastante gradual, né? Então, nos Estados Unidos, a gente tem, né, já teve algumas reduções de taxas de juros e agora a gente tem um período relativamente longo de estabilidade no patamar atual e a gente acredita até que tem uma boa chance de que isso perdure por mais tempo, justamente porque mais volatilidade tem surgido no mercado global, né? E boa parte dessa volatilidade tem nome e sobrenome, né? Enfim, o Trump, né, já trouxe boa parte desses efeitos logo da confirmação da sua eleição, né? E no final das contas, muitos dos anúncios, né, que têm sido feitos em cima de política comercial acentuaram essa instabilidade no mercado, que está muito aqui refletido na cotação do DXY, né, que na verdade é o preço do dólar comparado a uma cesta de moedas globais, tá? Então, enfim, essa grande volatilidade tem a ver com essas ameaças que o Trump faz e depois recua, né? Ontem mesmo a gente teve ali uma nota muito significativa, né? Taxando o Brasil em mais 50%, e aparentemente, né, por motivos estritamente políticos, né, uma vez que os Estados Unidos têm um pequeno superávit comercial contra o Brasil, então não haveria uma razão econômica por trás desse aumento tarifário, mas enfim, a certeza que a gente tem é que essa ainda não é a forma final, né, não é o que vai ser levado a cabo no final das contas. Acho que no final das contas ainda vai haver muita negociação por trás de todas essas decisões. Tá? Mas, enfim, tudo isso para dizer que o cenário global ainda muito instável, né, uma pequena desaceleração do crescimento em 25 e 26, e mesmo de 2027 em diante, a gente deve ter um cenário global de um crescimento menor, né, do que a gente tinha antes da pandemia. Né? A partir de 27 talvez melhore um pouco, né? Esse ritmo de crescimento deve melhorar um pouco, mas ainda num ritmo aquém do que se crescia até antes da pandemia no cenário global. Tá? Mas agora virando a página para o cenário doméstico, né? Acho que é difícil a gente não começar falando de política, e uma forma que a gente tentou, né, quantificar, né, a questão de poder do governo, né, a capacidade de governar que o governo tem, foi criar aqui um índice de governabilidade. Né? Para isso, a gente junta aqui informações, né, de 3 pilares da governabilidade. Um seria a opinião pública, outro seria a relação com o legislativo e um terceiro pilar, a relação com o judiciário. Né? Juntando ali esses 3 pilares, a gente cria um índice de governabilidade, o que a gente pode concluir, né, a partir dos números alcançados, né, é que o Lula 3, né, tem um patamar de governabilidade totalmente diferente do que teve no seu primeiro e segundo mandatos. Né? Por diferentes motivos, né? Seja na relação com o legislativo, seja com a relação na opinião pública, seja com o judiciário, né? Mas a verdade é que este governo tem muito mais dificuldade em colocar a sua agenda, em colocar a sua pauta, do que no seu primeiro e segundo mandatos, né? E de forma até mais patente, né? O que fica claro é que a relação com o legislativo é particularmente ruim. Né? O governo, para cada medida que coloca, precisa sentar e discutir caso a caso, é algo custoso, né, tanto politicamente quanto até financeiramente, né, uma vez que emendas precisam ser liberadas, cargos precisam ser liberados também. Então, enfim, isso para dizer que o governo, no final das contas, tem muita dificuldade em impor a sua agenda, né, seja para o bem, seja para o mal. Né? Um grande exemplo disso é o próprio ajuste fiscal, que desde o início foi muito nítido, né, que seria feito do lado da receita, quase que exclusivamente. Né? O governo se compromete em continuar aumentando a despesa. Para fechar o buraco do resultado primário, precisaria fazer a receita crescer mais. Né?
E a forma de fazer essa receita crescer mais é aumentar a carga tributária. E o governo, no final das contas, tem se frustrado, né, nessa tarefa de elevar a carga tributária, vide o imbróglio com o IOF nas últimas semanas, né? Então, enfim, o governo, no final das contas, não consegue, né, impor a sua agenda para o bem ou para o mal, mas isso não impede, no final das contas, um bom resultado econômico, pelo menos ali nos últimos 2 anos, né? Em 2023 e 2024, a gente teve crescimento econômico bem acima dos 3%, tá? O que é bastante atípico para o Brasil. A gente estima que o nosso PIB potencial, né, estaria em torno de 2% ao ano. Então, esse crescimento, né, em 2022, 23, 24, 21 eu não digo, porque ali a gente estava saindo da pandemia, né, 22 talvez, também. Mas em 23 e 24 foram de fato bastante atípicos, né? Isso dito, o que a gente espera para 2025? Né? Uma desaceleração bastante importante para 2,2%, ou seja, ainda é um bom crescimento, ainda é um crescimento em linha com o nosso PIB potencial, tá? Mas uma desaceleração importante frente a 23 e 24, né? Então, muita gente pode olhar para esse número de 25 e dizer, nossa, mas é um cenário pessimista, né? As coisas vão piorar. Na verdade, não vai piorar, né? Na verdade, é só o ritmo de crescimento que é um pouco mais modesto, tá? Mas isso tem desdobramentos setoriais, né? E também em termos de consumo, né? Porque o cenário em si tem mudado bastante, tá? Abrindo esses números, né, pelos setores do PIB, né, ou seja, agro, indústria e serviços, né, e aqui eu pretendo ser bem breve, tá, pessoal? A ideia é a gente mostrar, né, que os números de 23 e 24, por mais que o PIB total tenha sido parecido, a composição desse crescimento foi totalmente diferente. Né? 2023, muito puxado pela agropecuária, com crescimento de 16%, tá? E com indústria e serviços com resultados um pouco mais modestos. Né? Indústria, principalmente, para o crescimento de 1,7% em 2023, a gente precisa ver que foi quase todo puxado pela indústria extrativa. Né? A indústria de transformação, que é a manufatura, cresceu muito menos. Né? Foi um ano ali bem descompensado, né? Do lado ali do crescimento econômico, ter sido puxado basicamente por agro e serviços. Tá? Em 24, a figura se inverte, porque a agropecuária, que foi quem mais cresceu em 23, recua em 24, né? Na verdade, não é um mau número, é simplesmente um resultado excepcional que não se repetiu. A indústria e os serviços cresceram bastante em 2024, puxados principalmente pelo consumo das famílias. Né? O consumo das famílias cresceu bastante em 2023, né? Renda e emprego avançaram bastante, mas em 24 realmente isso se sobressaiu e explica, na verdade, o bom crescimento da indústria e dos serviços, a indústria com um resultado muito mais bem disseminado, né, entre os setores industriais, não só concentrados na indústria extrativa, mas também na manufatura, puxados pelo consumo doméstico. Tá? E para 2025, a gente espera uma desaceleração também um pouco mais bem distribuída. Né? O que eu quero dizer com isso? A agropecuária este ano deve novamente ter um resultado muito bom, um crescimento de quase 7%, tá? Do PIB agropecuário, e indústria e serviços devem crescer em torno de 2% este ano. Tá? Um número muito parecido com o PIB total. Para 2026, que é um ano eleitoral, a gente vê a manutenção desse ritmo de crescimento em torno de 2%. Afinal de contas, é ano eleitoral. A gente sabe que o governo vai fazer tudo o que for possível para manter o consumo aquecido, né, e manter ali o eleitorado satisfeito e garantir a sua reeleição, né, que é um ponto que ainda está bastante em aberto. Tá? Outro ponto bastante curioso, né, quando a gente fala de atividade econômica, é o fato de que o Brasil, né, pela sua própria dimensão, tem características muito heterogêneas, né, ou seja, muito diferentes entre as regiões. Né? Quando a gente fala do PIB Brasil, né, a gente está falando de uma média de alguém que muitas vezes está com a cabeça no forno e o pé na geladeira.
né? Então, enfim, falar da temperatura média do Brasil é algo, às vezes, um pouco ingrato, né? E os números de 2024 deixam isso muito nítido, né? 2024, como a gente viu na abertura setorial, foi um ano um pouco mais fraco para o agronegócio, né? E não à toa, a região Centro-Oeste foi a região que menos cresceu em 2024, cresceu só 1% no PIB da região. Quem mais cresceu em 24? Né? Foi justamente a região Sudeste, né, muito puxado por indústria e serviços, e outras duas regiões que têm bastante influência da indústria, né, que é a região Norte e região Nordeste. Tá? Para 2025, isso se inverte um pouco. Né? O Centro-Oeste passa a puxar, né, o carro, com 3,8% de crescimento, e quem menos cresce é justamente a região Sudeste, com 1,8%. Tá? Regiões Norte e Nordeste ficam mais ou menos no meio do caminho, justamente porque tem uma boa participação do agro também, apesar de ter um bom peso da indústria, né, da mesma forma. Em 2026, isso meio que se equilibra, né? Reparem aqui como os números meio que convergem, né? A distância entre eles fica bem menor, né? Ou seja, para 2026 a gente espera ali um cenário mais bem equilibrado entre os três grandes setores do PIB, o que ainda é bastante diferente de falar dos setores da indústria, né? Como o Cosmo vai mostrar, a gente ainda deve ter bastante diferenças entre os setores industriais em 25 e em 2026, tá? Falando um pouco desses condicionantes, tá? Acho que o principal deles, falando do lado da surpresa de PIB que a gente teve em 2023 e 2024, o principal deles, de longe, é o mercado de trabalho. Né? O mercado de trabalho teve um desempenho excepcional nesses últimos 2 anos. Né? Saindo da pandemia, né, a gente viu a taxa de desemprego caindo rapidamente para níveis abaixo aos que estava até antes da pandemia, né? E não parou, né? Continuou caindo, veio inclusive para níveis abaixo, né, do mínimo histórico até então, ainda que fosse uma série histórica relativamente curta, iniciada em 2012, mas a verdade é que o mercado de trabalho surpreendeu bastante, né? No sentido de que a ocupação avançou muito mais rápido do que se imaginava, a taxa de desemprego veio para níveis abaixo do que se imaginava, e a reboque de tudo isso, renda e massa de renda real cresceram também bastante substancialmente. Tá? Para ter uma ideia aqui, né, o meu gráfico do lado direito, na parte de cima, é o gráfico da renda efetiva corrigida pela inflação, né, e a gente tem como projeção para 2025 ainda um crescimento bastante favorável, né, mas reparem aqui como a inclinação dessa parte pontilhada do gráfico, ela é bem mais modesta do que o resto, né, da curva até então. Né? Isso para dizer que a gente espera, de fato, uma desaceleração no crescimento da renda e no crescimento do emprego, tá? E não um cenário de retração ou um cenário de recessão, muito longe disso. Tá? Então, enfim, pessoal, só para reforçar aqui, em termos de renda e mercado de trabalho, o que a gente espera é um ritmo de crescimento um pouco mais moderado, tá? E não um cenário de, enfim, retração ou qualquer coisa mais brusca. Tá? O mesmo não vale para o lado do crédito. O crédito, esse sim, passa por um momento um pouco mais delicado, tá? Principalmente quando a gente olha o crédito à pessoa física, tá? O crédito à pessoa física está num nível de inadimplência bastante desconfortável, né, para os bancos. As taxas de juros, como todo mundo sabe, estão no patamar super alto, né? Então, em condições normais, a gente vê aqui ah, o crédito sendo ali um fator bastante restritivo para o consumo, mas aí para o consumo de bens de valor unitário um pouco mais alto, né? Ou seja, isso tende a não afetar tanto o consumo de hiper e supermercados, o consumo de alimentos, ou seja, de bens que não dependam tanto do crédito. Tá? Ainda assim, a gente vê nos últimos meses o crédito acelerando um pouco em função da nova medida do governo, né, de liberação ali do crédito consignado, tá? Para quem é registrado, né, para quem é um trabalhador CLT
usando o fundo de garantia como colateral para esse crédito, tá? Então, enfim, a gente tem ali um repique, né, do crédito nos últimos meses, mas a gente não vê fôlego para que isso continue avançando mês após mês, tá? Isso pelo menos para o crédito pessoa física. Para o crédito pessoa jurídica, isso acaba sendo um pouco diferente, justamente porque as empresas têm ido buscar mais recursos no mercado de capitais, né, que é uma forma ali de financiamento concorrente, né, ao crédito bancário, quando a gente está falando de crédito de longo prazo, tá? Então, no final das contas, o crédito, né, acaba sendo ali algo que perde força, né, nos últimos anos e também para 2025 e 2026, tá? Mas de maneira ali um pouco heterogênea, quando a gente olha para pessoa física e pessoa jurídica, tá? O que a gente quer dizer com isso? Né, o crédito à pessoa jurídica talvez passe por uma desaceleração mais suave, né, menos brusca, em função do cenário macro. Tá? Falando rapidinho de inflação, né, a gente está vendo, né, na verdade saiu há pouco o IPCA agora de junho, né, manteve o acumulado em 12 meses em torno de 5,3%, e é justamente nesse patamar que a gente enxerga o IPCA terminando o ano. A gente vê o IPCA no final de 25 em 5,3%, tá? O que é novamente um estouro do teto da meta de inflação, lembrando que a meta é de 3%, com uma banda de 1,5 ponto percentual para cima e para baixo, tá? Ou seja, acima de 4,5%, o Banco Central não está cumprindo a sua meta, né? E é justamente o caso deste ano, ao longo de quase todo este ano deve ser o caso, e no final, fechando em 5,3%. No entanto, é uma inflação que a gente vê desacelerando para 2026, tá? Não é uma desaceleração muito rápida, nem muito brusca, mas ela deve trazer o IPCA novamente para dentro da banda da meta de inflação, tá? Então, com o IPCA a 4,5%, o Banco Central deve ter espaço, né, para voltar a reduzir a taxa de juros, ainda que bastante gradualmente, tá? E é justamente esse o ponto para 2026 e 2027. Né? Para 2026, a gente imagina o Banco Central voltando a cortar juros bastante lentamente a partir de meados do ano, à medida em que a inflação acumulada, né, vai desacelerando e que as expectativas também, né, para o futuro vão convergindo mais em direção à meta, tá? Mas é uma redução bem lenta da taxa Selic. Tá? Ao final de 2026, a gente vê os juros ali ficando perto de 12,5% ao ano, ainda é um patamar elevado, tá? Ainda é um patamar restritivo em termos de política monetária, o que na prática significa que o Banco Central ainda está com o pé no freio, né? Só não está fazendo ali tanta pressão do pedal, tá? Mas uma Selic a 12,5% ainda é bastante restritiva, em função, claro, da inflação ainda num patamar incômodo e dos resultados fiscais bastante frustrantes, né? A gente tem para este ano uma expectativa de déficit primário, tá? Ou seja, a gente não acredita que o Ministério da Fazenda vai conseguir cumprir a sua meta de déficit, né, contida ali no arcabouço fiscal, isso tanto em 2025 quanto em 2026. Né? Ou seja, apenas em 2027 a gente vê as contas, né, primárias saindo do vermelho e indo em direção ao superávit ali, que equilibre a relação dívida-PIB num prazo mais longo. Tá? Então, enfim, esse quadro fiscal, né, ainda bastante deteriorado, é certamente um fator de pressão em cima da taxa de juros, né? Ou seja, se o governo, né, se o Ministério da Fazenda principalmente estivesse fazendo um trabalho mais duro de controle, né, das contas públicas, a gente certamente teria mais espaço para que essa Selic caísse antes, né, e caísse ali de forma mais firme, de forma mais rápida. Tá? Tudo isso que eu falei vale também para explicar a taxa de câmbio. Né? A taxa de câmbio, no final das contas, ela concentra, né, todas as informações que a gente passou, desde o cenário internacional até o cenário doméstico.
né? E a taxa que a gente está vendo hoje, né, entre 5,50 e 5,60, né, hoje subindo um pouquinho em função dos anúncios do Trump, ela deve ser mais ou menos o patamar que a gente vai ver ao longo deste ano e ao longo do ano que vem, pelo menos até as eleições, né? As eleições devem trazer ainda um pouco de volatilidade, mas a verdade é que a gente não vê grande espaço, tá? No cenário básico para que essa taxa de câmbio caia muito ou se eleve muito. Tá? Justamente porque a gente não acredita que o governo vai trazer uma grande surpresa positiva no campo fiscal, né? Ou seja, que permitiria ali uma queda da taxa de câmbio, ou alguma grande surpresa negativa, né? Porque o governo sabe que a essa altura trazer uma grande piora fiscal traria a reboque uma piora da inflação, que no final das contas afeta a popularidade do governo. Né? Todos os presidentes sabem, no final das contas, que o eleitorado é muito sensível à eleição e uma inflação alta prejudica as chances de eleição ou de reeleição, seja lá de quem for. Tá? Então, no final das contas, a gente tem essa projeção de que o câmbio fica mais ou menos estável, né, nesse patamar entre 5,50, 5,70, eventualmente escorregando um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, tá? E esse é um patamar historicamente, perdão, bastante depreciado, tá? Ou seja, tirando a inflação da jogada, né, em termos históricos, o real está bastante fraco em comparação com o dólar. Estamos falando aqui de um patamar hoje compatível com o que a gente tinha mais ou menos em 2004, né, quando o Brasil ainda era um país muito diferente, quando a gente, enfim, tinha ali problema de dívida externa, né, as instituições eram muito mais fracas, mas né, a gente tinha uma dívida pública um pouco mais fraca, no cenário externo talvez um pouco mais favorável. Né? Esse cenário externo mais favorável foi se confirmando ao longo do ano, ao longo dos anos, né, perdão, de forma que o real se apreciou até ali 2011, 2012, 2013, e só então voltou a piorar, né? Ou seja, existe bastante espaço para que o real se aprecie, né? Caso o governo faça ali sua lição de casa no campo fiscal, de forma mais convincente, tá? Mas não é o que a gente enxerga como cenário básico, como cenário mais provável para os próximos anos, por isso que a gente enxerga essa taxa de câmbio ficando mais ou menos no patamar que a gente está. Tá? Pessoal, falei bastante, tá? Então vou passar a bola aqui para o Cosmo. Inclusive vou parar de compartilhar minha tela, ele vai compartilhar a partir da dele. Todos veem minha tela, gente? Sim. Boa. Então vamos lá, gente. Obrigado pela exposição, né, Vera? É bastante importante, tá? A gente abrir essa exposição com o nosso cenário macro, porque no final é o cenário macro que ele vai direcionar todos os impactos sobre todos os setores econômicos, sobre todos os setores da indústria. A gente está num ano que, né, a gente entra no ano de 2025 com uma resiliência da renda bastante grande, com uma resiliência de indicadores econômicos, né, mostrando ainda uma força bastante relevante, o que tem, né, se materializado em muitos dos indicadores setoriais que a gente acompanha, mas a gente começa a ver, de fato, indícios e sinais de uma desaceleração mais forte até o final do ano e para o começo do ano que vem. Tá? A ideia aqui é, obviamente, a gente tentar passar de forma desagregada pelos setores da indústria. Para alguns setores a gente consegue trazer uma análise mais detalhada, né? E para outros a gente consegue, vamos dizer assim, ter uma visão um pouco menos aprofundada, mas baseada assim nos drivers econômicos do nosso cenário econômico. Então, não dá muito para a gente fazer uma análise setorial, setor a setor, se a gente não tentar mostrar a contextualização dos principais setores demandantes. No final das contas, eu estou falando de indústria. Há setores industriais que são muito cíclicos e respondem imediatamente, né, à lógica das flutuações da economia. Você tem, por exemplo, a construção civil, você tem a própria siderurgia, por exemplo, mas você tem setores que, vamos dizer assim, têm características muito específicas e uma conjuntura muito própria, tá? A ideia aqui, então, é a gente começar a expor, né,
não é nem falando de indústria especificamente, mas começar a falar um pouquinho do perfil da demanda que pode influenciar algumas atividades industriais, tá? Não só em 2025, como também em 2026, né? E por que eu estou falando da demanda? Né? Porque eu estou falando que é uma demanda que, por sua vez, vai puxar o desempenho de muitos setores industriais, tá? Uma forma da gente analisar essa demanda, né, aqui dentro da casa, que a gente costuma fazer, quando a gente olha, por exemplo, para o comércio, né? O comércio que ele acaba sendo um driver importantíssimo para a produção de vários segmentos industriais. A gente costuma fazer uma divisão entre comércio sensível à renda e comércio sensível ao crédito. Renda e crédito, né, são variáveis macroeconômicas relacionadas, mas quando a gente tenta olhar dessa forma mais separada, isso nos ajuda a trazer vários insights interessantes aí quando a gente constrói a nossa análise setorial, tá? Então, quando eu falo do comércio, que a gente chama de sensível à renda, e aí de exemplos eu posso dar, por exemplo, fabricação de alimentos, um pouco do setor têxtil, mas de repente também a parte de impressões, né, a parte de produtos de higiene e beleza, né? Eu tô num cenário que a gente avalia que a renda ela vai estar ainda muito mais resiliente em relação ao desempenho, por exemplo, do comércio sensível ao crédito, tá? O crédito ele expandiu muito até o começo desse ano, então o desempenho do comércio sensível ao crédito no acumulado dos últimos 12 meses tem sido superior, tá, ao desempenho do comércio sensível à renda. Porém, a perspectiva é que por conta do momento, né, do ciclo de aperto monetário que a gente está vivendo agora, a ideia é que o comércio sensível ao crédito ele desacelere mais do que o comércio sensível à renda até o final de 2025 e no próprio ano de 2026, tá? Nesses dois gráficos, né, a gente vê que, pelo menos na margem, no acumulado dos últimos 12 meses, do comércio sensível à renda, ele até que mostrou uma desaceleração mais expressiva, diferente do comércio sensível ao crédito, mas a ideia é que, né, ele não desacelere tanto quanto o comércio sensível ao crédito deve desacelerar aí nos próximos meses e no começo do ano seguinte. Além disso, né, existe um outro segmento que, embora ele seja bastante sensível ao crédito, a gente fala também da parte do comércio de veículos e peças, que também começou já a desacelerar de uma forma mais relevante na margem, né? E por que eu estou trazendo essa contextualização? Porque a gente vai ver que o comércio de veículos, mais para frente, ele vai ser um grande driver setorial para explicar o desempenho da indústria automotiva. Da mesma forma que o desempenho do comércio sensível ao crédito, ele vai ser bastante relevante para acabar explicando o desempenho de segmentos industriais, como, por exemplo, produção, né, de mobiliário, como, por exemplo, né, produtos da linha branca, eletrodomésticos, produtos de informática. Tá. Então, a gente tem, né, ainda falando de demanda, né, uma perspectiva de desaceleração da economia entre 2025 e 2026, consumo das famílias, né, desacelerando muito em relação a 2024, e a mesma coisa vale para as aberturas do comércio, tá? E até mesmo do setor de serviços. E a ideia, né, é que isso aí deverá, de certa forma, trazer um impacto bastante significativo sobre os segmentos industriais. Então, essa tabela, tá, a gente vai ver ela mais vezes durante essa apresentação. E aqui a gente traz, né, em destaque exemplos de segmentos industriais afetados pela conjuntura do consumo ligado ao crédito, tá? Quando eu passar pela tabela que mostra, né, o destaque para os segmentos industriais sensíveis à renda, a gente vai ver que a gente acaba tendo, vamos dizer assim, uma conjuntura um pouquinho diferente. Então, se você pega aqui o exemplo da produção industrial de vestuários e acessórios, a gente está falando de uma desaceleração em relação a 2024, de uma produção que deixa de crescer 3,9% e passa a crescer 1,4% no ano de 2025. Calçados também desacelera de 3,6% para 1,7%. A gente espera, né, depois de um ano com um crescimento bastante significativo da produção de produtos de informática, por exemplo,
né, que ele passe de uma alta de quase 15% no ano de 2024 para quase estabilidade no ano de 2025, tá? Embora eu tenha citado veículos automotores como sendo um segmento mais específico, ele também é ligado ao ciclo de crédito, né, ao ciclo da Selic, porque, né, alta de juros basicamente implica em crédito para aquisição de veículos custando mais caro, né? Então passaria de uma alta de 12,4 para 3,1. Mobiliário, né? Quando a gente fala da compra de mobiliário, pessoa física, né? No momento em que a expansão do crédito ela começa a se dar de uma forma mais reduzida, taxas de juros mais altas, etc., também, né, se observa uma grande desaceleração e expectativa até de uma pequena contração para o ano de 2026, tá? Então, né, algum desses setores, por exemplo, a gente vai falar até novamente depois, porque o mobiliário não é afetado só pelas condições de crédito, é afetado, por exemplo, pela demanda da construção civil, lançamento de novos imóveis, etc. Mas ele é bastante afetado, sim, pelas condições de crédito, tá? Então, né, tudo que direta ou indiretamente acaba, né, se ligando às condições financeiras da economia, a gente espera que na média de 2025, 2026, acabe tendo uma desaceleração aí bastante grande quando a gente fala em termos de produção industrial, tá? São setores que vão ser, vamos dizer assim, bastante penalizados por conta dos efeitos defasados do ciclo de alta da Selic. Quando a gente vem para essa outra tabela aqui, a gente fala já de segmentos industriais afetados pela conjuntura do consumo ligado à renda, tá? Mencionamos, né? A gente espera que a renda, né? Que o efeito renda, né? A renda se mantenha minimamente resiliente. Então isso deve, de certa forma, isso evita uma queda maior desses setores, né? Algumas especificidades, tá? A gente tá, embora, por exemplo, a produção de produtos alimentícios, né, principalmente a parte de carne bovinas e outros produtos de maior valor agregado, né, seja bastante afetados pela renda, né, ainda existem fatores de oferta que acabam afetando de forma muito significativa a produção de alimentos, tá? Mas aqui a gente pode citar, então, né, quais segmentos que são afetados, né, pela conjuntura do consumo ligado à renda. Alimentos, bebida, fumo, a parte de impressão, tá? E aí, além da questão da renda, tem uma questão mais estrutural, né, que as pessoas estão consumindo menos material impresso, então isso faz com que esse setor possa ter também uma queda maior. Produtos químicos, porque aí eu estou falando muito também de uma parte que acaba sendo destinada às pessoas físicas e não só à indústria, que é a parte de produtos de limpeza, por exemplo, e a própria parte de produtos farmacêuticos. Tá? Segmentos aí afetados pela conjuntura da renda. E quando, né, existe, vamos dizer assim, a possibilidade da gente entrar de forma mais específica para dentro dos setores, como é no caso de fabricação de produtos alimentícios, né, já descolando um pouco, já tentando sair um pouco dessa lógica que a gente estava mostrando, a gente consegue, vamos dizer assim, explorar um pouco mais as especificidades desse setor, né? A gente pode falar que, né, existe uma combinação, né, de desaceleração da renda, na expectativa de desempenho da produção desse setor, mas a gente também sabe que é um setor que tem sido bastante aí afetado pela alta de preços de alimentos, né? A gente tá observando, né, talvez alguma descompressão mais agora, mas a gente avalia, né, que esse efeito de renda e esse efeito de alta de preços tem pesado significativamente, sim, no ano de 2025. Além disso, né, fabricação de carne e produtos de carne tem uma espécie de caráter cíclico por conta de ciclo de abates, né, de crescimento e abates de rebanho. Produção e moagem de cana-de-açúcar ainda tem mostrado fortes quedas aí na entrada do ano, o que tem aí, vamos dizer assim, né, ajudado aí na nossa expectativa de queda de 0,2% no ano de 2025. No sentido contrário, né, a gente tem, vamos dizer assim, a expectativa de uma safra recorde de grãos, pelo menos uma recuperação do que foi a queda em relação ao ano de 2024 e um potencial aí de aumento de exportações de carne bovina, porque a demanda externa ainda tem se mostrado bastante robusta, pelo menos no que mostram os dados aí do MIDIC.
mas a gente avalia que o efeito líquido sobre a fabricação de alimentos em 2025 seja de uma queda de 0,2, com alguma aceleração aí no ano de 2026. Outro, né, outro segmento industrial, né, bastante importante, e aí é bastante importante que a gente coloque um pouco a lupa em cima dele, é justamente a fabricação de veículos. Tá? A gente vai passar tanto por fabricação de veículos leves, como fabricação de veículos pesados. E aqui a ideia, né, é mostrar que 2024 foi um ano bastante positivo para a fabricação de veículos, tá? A gente teve uma alta de licenciamentos bastante grande no ano de 2024, que deve desacelerar em 2025, mas a gente ainda avalia que tem espaço para que a produção de veículos leves ela continue bastante relevante, tá? Tanto aqui no ano de 2025, muito porque, né, as vendas continuam aquecidas, principalmente para a parte de vendas diretas, que a gente chama. E além disso, vendas diretas, principalmente por compras de locadoras, e porque quando a gente fala de veículos comerciais leves, a gente sempre avalia que há um impacto bastante positivo aí da safra de grãos por sobre né, a produção de veículos leves. E adicionalmente, no ano de 2025, a gente está vendo uma recuperação bastante grande aí das exportações para o mercado argentino. Tá? A gente está voltando a exportar para a Argentina depois de 2 anos aí de queda das exportações, o que tem aí ajudado a gente sustentar nossas projeções de crescimento da produção de veículos leves, tá? Tanto em 25 quanto para 2026. Então a gente está esperando uma alta de 7,6% da produção nesse ano e de 6,3% no ano que vem, tá? Mais para frente, né? Estou trazendo essa parte de veículos agora, porque a gente vai ver que a fabricação de veículos ela puxa, né? A demanda ela puxa a produção de vários outros setores. Produção de minerais não metálicos por conta da produção de vidro, ela puxa a própria metalurgia por conta, né, da produção de aço, consequentemente produtos de metal, por conta de chapa, por conta da parte de peças, por exemplo. E essas altas, né, elas vão ajudar a segurar, vamos dizer assim, evitar uma queda maior da produção desses outros setores ao longo dos próximos anos, ao longo dos próximos 2 anos. Quando a gente entra aí na parte de veículos pesados, né, a coisa já começa a ficar um pouquinho a desaceleração esperada ela já é bastante grande em relação ao que foi a alta de 39,5% no ano de 2024. Por que isso, né? Por que que a alta não é tão sustentável? Porque 2024 o que a gente viu foi uma ressaca em relação ao ano de 2023, que foi o ano que entraram novas medidas regulatórias, né, para a fabricação de caminhões. Então a gente espera aí uma alta vamos dizer assim, uma alta mais comedida na casa dos 3,4% aí no ano de 2025, né? A gente né, nós temos visto na margem, né, uma alta dos licenciamentos de veículos pesados, né, em maio uma alta de 2,5% no year over year, ano contra ano, embora os emplacamentos de caminhões eles já tenham mostrado uma queda de 4,0%, tá? A gente avalia que esse segmento específico ele já começa, vamos dizer assim, a reagir a essa piora das condições de crédito mais restritivas, apesar do impulso recorde da safra de grãos que tá ocorrendo no momento. Essa queda, vamos dizer assim, nos licenciamentos de caminhões, ela meio que tem sido compensada por uma alta bastante forte dos licenciamentos de ônibus, tá? Por conta do programa Caminho da Escola, que aí, vamos dizer assim, tem impulsionado bastante o segmento. Fazendo aí o balanço geral para a fabricação de veículos pesados, né? A gente chega aí nessa alta de 3,4% que eu mencionei, puxada principalmente aí pelas vendas de ônibus e alguma recuperação das exportações também, tá? No ano corrente de 2025. Então, depois que a gente fala
fala, vamos dizer assim, do segmento de veículos, a gente consegue, então, falar da demanda por setores ligados à produção de veículos, né, que é uma coisa bastante importante. A ideia, então, né, é que por conta de uma alta bem mais comedida da produção de veículos pesados em relação à produção de veículos leves, no geral, a produção de veículos desacelera bem no ano de 2025 e até 2026. Com isso, né, quando a gente olha para a tabela de segmentos industriais, né, a gente acaba vendo uma desaceleração bastante grande, então, da produção de borracha e material plástico, porque quando a gente olha para esse segmento industrial específico, a gente tem uma participação enorme da produção de pneus, e isso é fortemente afetado por essa desaceleração da produção de veículos. A mesma coisa vale para um segmento da fabricação de minerais não metálicos, que é a parte de produção de vidros, tá? A própria metalurgia, principalmente pela parte de laminados planos e produtos de metal, que desacelera bem justamente porque é um grande fornecedor da indústria de autopeças. Tá? Então, vamos dizer assim, a indústria automotiva, obviamente, desacelerando por conta da conjuntura econômica doméstica e cujos efeitos acabam se espalhando para esses demais segmentos. Tá? Que, vamos dizer, na estrutura vertical da indústria, acabam ficando abaixo da fabricação de veículos. Saindo um pouco da indústria, né, a gente tem que falar de outro setor demandante que é muito, muito, muito importante para a indústria como um todo, que é a construção civil. Tá? A construção civil, ela é um setor muito cíclico e muito afetado pelas condições financeiras da economia doméstica. Tá? O que acaba acontecendo é que, por exemplo, vendas de novas moradias é muito afetado pelas condições de crédito e taxa de juros. Né? Você precisa, né, de condições de crédito bastante expansivas, até para você conseguir manter um ritmo de crescimento forte da construção civil. Tanto pela construção de moradias, como, por exemplo, pela parte de obras de infraestrutura. Tá? Então, a gente avalia aqui dentro da casa, né, que a construção civil, né, ela vai desacelerar bem nos próximos 2 anos, passando de uma alta até que surpreendente de 4,3% em 2024 para 2,5% no ano de 2025 e 1,8% no ano de 2026, né? E o principal responsável é o momento cíclico em que o momento do ciclo econômico em que a gente se encontra nesse momento, né? A gente ainda tem indicadores da construção civil que, na entrada do ano, ainda se encontram bastante positivos, né? O gráfico aqui saiu cortado, mas o saldo de crédito habitacional ele continua crescendo, tá? A gente vê, é até interessante, porque mesmo com uma faixa nova do Minha Casa Minha Vida para novas faixas de renda, o crédito com taxas reguladas até que começou a desacelerar um pouquinho na margem, mas mantendo taxas de crescimento aí próximas de 10%. E a evolução do saldo de crédito habitacional com taxas de mercado passou a acelerar um pouco, né, na margem. As concessões ainda continuam fortes, tá? Isso a gente vê nesses 2 gráficos. O mercado imobiliário, né, pelo menos no Brasil, com lançamentos e vendas, continua mostrando um desempenho bastante expressivo, tá? Porém, a gente avalia que, né, por conta já na margem dessa evolução das taxas de juros, né, num ritmo até bastante expressivo, isso não tem como não se materializar sobre a construção civil daqui para frente, né? A construção civil está sendo, vamos dizer assim, a construção civil a gente está ainda olhando um pouquinho no retrovisor, né? Muito do desempenho corrente dela, que ainda surpreende para cima, se deve, vamos dizer assim, a questões conjunturais que a gente viu no passado, né? Daqui para frente, a expectativa é que isso comece a afetar mais negativamente esse setor, né? E quando a gente fala de uma construção civil desacelerando, isso implica também na desaceleração de muitos outros segmentos industriais, tá? Produção de madeira e produtos de madeira, desacelerando de uma alta de 8,2, muito puxada, mas muito puxada pela construção civil,
no ano de 2024 para apenas 1% no ano de 2025. E aí entra toda a parte, né, das próprias madeiras utilizadas na construção civil, na parte de caixotaria, etc., né, o que é bastante importante. Mobiliário também desacelera bem, porque se a taxa de juros vai acabar implicando numa desaceleração do número de lançamentos e do número de vendas, a gente espera que, né, mobiliário seja puxado também negativamente pela construção civil. E vale citar que imobiliário, eu já citei lá atrás, que ele também é afetado diretamente pelas condições de crédito, porque pessoa física também compra móvel. Não é só um efeito direto da construção civil. E a própria desaceleração do segmento imobiliário, do segmento de imóveis, perdão, acaba implicando também mais uma desaceleração da parte de produtos de madeira, porque madeira, além de fornecer produtos para construção civil, ela fornece insumos para produção de móveis, tá? E desaceleração da construção impacta de forma muito, muito, muito forte a metalurgia, porque a metalurgia, né, ela é o principal fornecedor de aços longos para a construção civil. Ela impacta a parte de produtos de metal também, porque, vamos dizer assim, muitas ferramentas elas são ofertadas para a construção civil. E também a própria parte de máquinas, aparelhos e materiais elétricos. Tá? Então, a construção civil, né, ela acaba sendo um setor muito cíclico, né, que responde muito às flutuações da atividade econômica, mas que tem um impacto sobre vários segmentos industriais e de um impacto bastante relevante. Aí, né, quando a gente sai, né, já um pouco da construção civil e dos segmentos industriais ligados à construção civil, a gente entra em outros setores industriais, mas aí que tem uma lógica mais própria, né? E por isso que a gente tem que acabar aprofundando um pouco mais aqui quando a gente faz essa exposição. E eu começo, né, pelo segmento de máquinas e equipamentos. Por que eu passo pelo segmento de máquinas e equipamentos? É um segmento cíclico? É um segmento cíclico, né? É um segmento cíclico que vai ser negativamente afetado pela desaceleração da atividade, pela desaceleração da indústria como um todo, mas cuja expectativa é que apresente um crescimento até bastante expressivo no ano de 2025, uma alta de 5,4%. E por que essa alta? Porque já tem muito crescimento, né, contratado por conta da demanda vinda da extração mineral e por conta da demanda trazida pela agricultura, que tem apresentado uma safra recorde. Então, apesar da indústria estar demandando menos máquinas e equipamentos no ano de 2025, a gente tem a indústria extrativa mineral se recuperando, somente talvez parte de produção de minério, e justamente uma safra recorde que está puxando aí a venda de máquinas agrícolas. E aí você pode colocar trator, você pode colocar colheitadeira, e isso acaba sendo, vamos dizer assim, um driver, um impulsionador bastante relevante. E até para 2026, porque mesmo com essa desaceleração da atividade econômica se estendendo para o ano de 2026, como eu estou falando de setores demandantes ligados às condições de oferta, tá? Isso tem um potencial para fazer com que esse desempenho da produção de máquinas e equipamentos seja relativamente superior à média da indústria no próprio ano de 2026. Tá? Então, na medida em que na medida em que não ocorra, né, nenhuma grande surpresa climática, né, em que as condições de safra não sejam muito fortemente afetadas em 2026, a ideia é que você continue tendo uma demanda aí bastante significativa por máquinas agrícolas, tá? E isso, vamos dizer assim, deve sustentar a produção de máquinas e equipamentos. Aí, nesse caso, né, eu coloco só talvez um certo fator de risco que justamente por conta de repente, uma possível escalada de uma guerra tarifária, talvez seja, de repente, um setor aí que tem um potencial aí para sofrer um pouquinho com concorrência de importados, tá? Tanto produção de máquinas e equipamentos quanto a produção de aço a partir da metalurgia, tá? Mas isso, por hoje, a gente considera como um fator de risco e não está, vamos dizer assim, propriamente
sendo considerado nessas projeções. Tá bom? A parte de celulose, papel e produtos de papel, que, né, produção de papel, principalmente para uso em escritórios, etc., e produção de embalagens, ela desacelera com base na nossa perspectiva de desaceleração da economia como um todo. Porém, né, quando a gente olha para a parte de fabricação de celulose, que aí é basicamente a gente está falando de um setor exportador aí bastante relevante dentro da nossa indústria. A perspectiva é que a demanda, né, da economia chinesa, né, continue, vamos dizer assim, continue fraca, né? A gente não mostra uma recuperação tão expressiva. Então a ideia, né, é que essa conjuntura das exportações de celulose não se recuperando de uma forma tão expressiva, mas a desaceleração, né, da economia impactando, por exemplo, no consumo de embalagens, acabe levando, né, uma desaceleração até bastante relevante do segmento da atividade de fabricação de celulose, papel e produtos de papel, tá? Principalmente no ano aí de 2025. A gente espera que talvez com efeitos defasados aí de estímulos promovidos pelo governo chinês, por exemplo, talvez haja um espaço aí para uma alta de 2,6 no ano de 2026. E aqui eu acho que é importante frisar uma certa coisa. Inicialmente, né, com a escalada da guerra tarifária, esse setor ele tinha um upside para aumento de exportações, principalmente para o mercado americano. E por que tinha? E por que existia esse upside no aumento de exportações? Porque basicamente o Canadá estava sendo mais taxado do que o Brasil, né? No primeiro momento, o que poderia fazer com que nós aumentássemos o nosso share de exportações de celulose dentro dos Estados Unidos, em detrimento da celulose vinda lá do Canadá. Qual que é o grande problema, né? Você tem muita incerteza, até porque hoje, né, a gente foi anunciada a taxação também de produtos brasileiros. Então a gente meio que não está considerando isso hoje, os fatores de guerra comerciais aí, de guerra comercial dentro da produção, dentro da projeção atual do segmento de celulose, papel e produtos de papel. Tá? E aí, né, a gente, até para encerrar, né, para poder falar de outros setores, até de outros segmentos industriais bastante relevantes, né, e que também tem uma conjuntura própria, mas que acho que a gente não consegue entrar tanto no detalhe aqui, né, nessa exposição, é a parte de fabricação de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que a gente está esperando aí uma queda no ano na casa de 0,2%, tá? Produção de produtos químicos, que, né, para esse ano, né, ainda sustenta um aumento de 2,9 em relação ao 3,3 no ano anterior, mas cujas perspectivas de médio e longo prazo elas são ainda bastante negativas, porque é um setor que tem sérios problemas de competitividade, competindo com o produto no mercado internacional, né? Você tem muito produto químico barato aí podendo entrar dentro do mercado doméstico. É um setor que às vezes sofre com pressão de custos e por trabalhar com produtos assim muito tradables, muito comercializáveis, não consegue repassar pressões de custos para o preço final aqui dentro do mercado doméstico. Então, embora sustente uma alta até que relevante no ano de 2025, ela não se sustenta para os anos seguintes. Né, os demais setores, por exemplo, como fabricação de produtos diversos, a própria parte de manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos, embora manutenção esteja mostrando uma alta relevante em 2025, a ideia é que, né, daqui para frente, né, esses outros segmentos também respondam à desaceleração da atividade econômica. Tá? Então a ideia, né, com essa exposição, né, é meio que trazer um pouquinho dos principais determinantes do que está puxando a expectativa de desaceleração de cada segmento industrial, mas no fundo, né, foi uma análise bem top-down, de cima para baixo, no qual é de que essa desaceleração esperada daqui para frente, ela afete, vamos dizer assim, a demanda pelos principais produtos dos segmentos industriais, e aí a gente acaba vendo uma desaceleração mais generalizada aí entre todos os setores. Tá bom, gente?
em linhas gerais, é isso. Lavieri, Sampaio, não sei se vocês gostariam de fazer mais alguma observação. Valeu, Cosmo. Acho que do meu lado, acho que não tenho nenhuma observação, tá? Mas a gente tem aqui várias perguntas no nosso chat e eu acho que a gente pode começar ali de cima para baixo, tá? Uhum. A primeira pergunta aqui do Douglas Soares, né? Na nossa opinião, o que que acelerou o aumento de empregos? Né? Acho que ah, eu diria que são dois fatores principalmente, né? Primeiro, no começo desse movimento, né, uma grande disponibilidade de mão de obra, né? Saindo ali da pandemia, a taxa de desemprego muito alta, né? E realmente uma grande disponibilidade de mão de obra, e de outro, uma economia que vai se aquecendo e incorporando essa mão de obra num ritmo forte, tá? Então, eu diria que o ritmo da atividade doméstica, né, inicialmente deve ter sido ali o principal fator a puxar, né, o mercado de trabalho e depois acabou sendo puxado pelo, né, mercado de trabalho, tá? Segunda pergunta aqui da Luana, né, perguntando se a gente vai compartilhar esse material. Sim, tá? A gente manda para vocês em PDF esses slides que a gente preparou aqui, tá? Terceira pergunta do Pedro Ferraz. O que faz vocês acreditarem que em 2027 teremos uma virada de déficit primário para superávit, considerando que teremos um novo governo a partir de 27 e este governo deverá gastar ainda mais a fim de se reelegerem? É justamente o fator eleitoral, viu, Pedro? Porque o que que a gente espera, tá? Seja quem for eleito em 2026, né, para iniciar um novo mandato em 27, é alguém que vai ter que, pelo menos, sinalizar, né, um ajuste das contas públicas mais firme do que o que foi feito até aqui, tá? E isso a gente espera tanto da situação quanto da oposição, né? Acho que as condições políticas, econômicas e financeiras demandam esse ajuste a partir de 2027 e 2027, por ser o primeiro ano de um novo mandato, é meio que o momento ideal para fazer essa maldade, né, entre aspas, de fazer o ajuste fiscal de forma mais firme e colher os frutos desse ajuste ao longo do próprio mandato, tá? Então, enfim, a gente, e não só a gente, tá? Esperamos um resultado primário mais forte, né? Uma melhora desse resultado a partir de 2027, justamente em função das eleições ao final de 26, tá? Cosmo, você quer complementar algum ponto aqui? Não, quando chegar na parte setorial, eu entro. Beleza. Uma pergunta aqui do Adriano, né? Se vai ser feita alguma atualização sobre os impactos nos setores mais dependentes das exportações aos Estados Unidos. Acho que esse ponto, Adriano, para a gente fazer alguma atualização mais assertiva, ou seja, com mais confiança, ah, com base nessas informações, a gente teria que ter ali alguma versão, não vou dizer definitiva, né, mas mais clareza sobre o que vai ser, o que vão ser essas taxas, essa tributação para o Brasil, né? A única certeza que eu tenho por enquanto é que essa não vai ser a versão final, né? Acho que ainda tem muita água para rolar por baixo dessa ponte, ainda tem muita negociação para ser feita, e a gente sabe que o Trump usa esse artifício, né, como ferramenta de negociação, né? Ele coloca uma alíquota na lua, né, e depois vai reduzindo gradativamente, tá? Lógico, a gente precisa também entender o que que ele quer em troca, né? Uma vez que esta é uma elevação tributária que não tem muito respaldo econômico, né? Acho que parece ter uma finalidade apenas política. Mas, né, enfim, novamente, a gente ainda não está nem perto da versão final dessa guerra tarifária, tá? Cosmo, aqui eu acho que já é com você.
A Júlia está perguntando se a gente tem essa tabela de crescimento da indústria por trimestre. Antes de fazer o envio da prestação, a gente pode colocar uma tabela aí para 2025 com a variação quarter over quarter aí, DSAS e não DSAS, de repente. Tá, a gente tem sim. Ótimo. A Manuela está perguntando aqui a quais medidas regulatórias você se refere. Eu acho que isso precisava de um contexto, né? Precisaria de um contexto, eu não lembro qual parte da apresentação eu me referi a medidas regulatórias. Se puder contextualizar, Manuela, aí a gente responde, tá bom? Boa. O Denis fez aqui 2 comentários, mas aparentemente foram comentários de fato, né, e não perguntas, né, sobre o setor aqui automotivo, tendo sido muito puxado, né, no ano passado pelas vendas a frotas, né, que reduziram seus ciclos de renovação, e que em 2025 ele espera que as exportações ajudem a salvar o ano, e de fato, né, nessas negociações com a Argentina, né, a gente tem bastante a ganhar, uma vez que o peso, né, ficou muito mais forte, né, recentemente. Portanto, para eles, a importação dos veículos produzidos aqui no Brasil acaba sendo vantajosa, tá? E outra coisa, né? Quando ele fala de sobreoferta de carro chinês, isso é um problema que a gente está observando em vários segmentos industriais, tá? Não é só na parte de fabricação de veículos. A guerra comercial aí, por exemplo, ela colocou uma sobreoferta, quer dizer, a guerra comercial e a desaceleração da construção civil na China colocou uma sobreoferta de aço enorme no mercado internacional, tá? Acabou puxando também sobre oferta de outros polos produtores de aço também, por exemplo, que acabaram inundando o mercado doméstico, né? Então, assim, quando a gente fala de sobre oferta, tá? É viés de baixa para muitos setores, tá? Incluindo o automotivo, tá? A gente acredita que sim, né? Principalmente se você tiver uma grande alta aí de importação de veículos chineses, tá? Outra pergunta aqui do Anderson, imagino que ainda sobre o setor automotivo, como uma possível redução do IPI pode impactar, né? Acho que do que a gente tem visto, pelo menos das notícias, né, a ideia é uma redução de IPI para os veículos 1.0, que tenham ali ah, ah, um grau reduzido de emissão de poluentes, né, que já são, né, na prática, os veículos mais baratos do mercado, e a gente sabe que o potencial de redução do IPI para esses veículos é relativamente pequeno, né? A alíquota, se eu não me engano, é de 5%, tá? Então, não seria, talvez, um impacto muito grande sobre o preço, tá? Ah, sobre esses veículos mais populares. E no final das contas, a gente está vendo que as condições de crédito, né, estão bastante difíceis, tá? O crédito está mais caro, mais restritivo. Então, enfim, eu tenho dúvidas se isso vai trazer impactos sensíveis ao mercado automotivo, né? Ainda que estejamos falando exclusivamente da fabricação doméstica, né, desses automóveis, eu diria que esses impactos devem ser pequenos. Não só isso, né, Lavérico? Da última vez que o governo tentou fazer redução de IPI, ela foi temporária, num espaço de tempo bastante curto, o impacto foi super pontual e ele teve um custo fiscal relativamente elevado para o benefício que ele trouxe. Foi super pontual, não puxou a produção de demais setores industriais, foi muito concentrado e eu não sei se o governo assim veria benefício de ir para esse lado, principalmente em ano eleitoral. Deixar carro mais barato em ano eleitoral é legal? É legal. Mas eu acho que, por exemplo, vai mirar em continuar, de repente, uma isenção maior na tabela do IR, etc. Alguma coisa nesse sentido. Tá? Agora, se tiver espaço, né, talvez por conta do governo não poder abrir mão de receita, seria, acho que, um efeito muito limitado sobre o mercado, tá? Pergunta seguinte aqui da Cristiane, sobre o aumento de taxação dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, né? Vocês poderiam comentar os possíveis impactos? Quer responder? Pelo conhecimento do mercado, o Brasil irá retaliar? Pode mandar, Sampaio. Deixa eu tirar seu mundo aqui. O Brasil não quer essa briga, né? Em termos comerciais, não tem um alinhamento claro do governo brasileiro com o governo americano em vários pontos,
mas estritamente em termos de política comercial, o Brasil não quer briga e foi surpreso pelo tamanho do aumento tarifário que o governo americano determinou. Conforme os colegas já falaram, o desfecho deste jogo é bastante incerto, né? Interessa aos dois lados diminuir o tamanho do tarifaço, porque setores da economia americana também são prejudicados por problemas de oferta que isso vai criar ao encarecer demais os produtos brasileiros. Agora, tem um problema político do Brasil não dá a impressão de que simplesmente aceita, tolera. Então, a retórica de retaliação, alguma coisa virá, mas acho que temperada por essa vontade de minimizar o conflito. E pensando que é um conflito que, no fundo, não interessa que seja tão agudo para nenhum dos dois lados. Então, mas vamos ver, é evidente que o Trump é impulsivo, é imprevisível e é volúvel, né? Ele recua muitas vezes, até muito substancialmente. Então, acho que é cedo para dizer, e tem os impactos políticos que são difíceis de explorar, mas a impressão inicial é de que, pelo exemplo de outros países, a ingerência do governo americano em temas domésticos ou uma certa agressividade nessa questão comercial teve resultados que favoreceram candidaturas que não são alinhadas ao Trump. Isso aconteceu muito claramente no Canadá, e também a retórica do Trump foi extraordinariamente agressiva, né, dizendo que ia incorporar o Canadá aos Estados Unidos. Também na Austrália, teve esse efeito, digamos, um pouco saiu pela culatra, a agressividade americana, suscitando um sentimento de defesa nacional, união nacional. Então, a gente precisa ver as pesquisas, né? Claro que aqui a oposição mais alinhada ao Trump fará o discurso de que a culpa é do Lula, porque não buscou uma relação melhor. Então, essa guerra de narrativas vai ser forte nas próximas semanas e precisamos ver as pesquisas. A experiência no exterior indica possivelmente um fato novo do ponto de vista estritamente eleitoral, potencialmente mais favorável à situação do que a oposição. A ver. Boa, Sampaio. Vamos aqui para a pergunta seguinte. A Adriana pergunta sobre o setor de perfumaria e cosméticos, tá? Eu diria que esse é um setor que fica mais enquadrado ali no slide, né, ou no hall, né, dos setores ali impulsionados por renda. Você quer falar um pouquinho, Cosmo? Não, eu acho que sim, né? É um setor que ainda se beneficia um pouco no começo de 2025, porque assim, a resiliência da renda ela tem se mostrado aí bastante grande, bastante forte. Então, talvez seja um. O problema é que dentro da desagregação que eu mostrei, esse segmento de perfumaria, beleza, ele acaba dentro de produtos químicos, tá? Mas é um segmento que dentro de químicos ele pode acabar se despontando e tendo, vamos dizer assim, um crescimento superior ao restante da média da indústria, justamente por conta dessa resiliência da renda que ela deve se segurar por mais tempo, diferente, por exemplo, de algum setor mais ligado ao crédito, tá? Sampaio, você tá mudo. Vamos então para a próxima pergunta. Qual o impacto no mercado de óleo de soja a partir da taxação dos Estados Unidos imposta agora, né? Acho que o ponto é que essa taxação dos Estados Unidos, pelo menos sobre o Brasil, né, ela ainda vai ser bastante discutida, tá? Mas o ponto é que os Estados Unidos é um grande exportador, né, principalmente para a China, e a gente vê essa relação sendo afetada, tá?
Ou seja, a China precisa, né, de soja, eventualmente ali de óleo de soja, e outros produtos agro que tradicionalmente compram uma parte dos Estados Unidos, e isso pode beneficiar o Brasil, né, uma vez que aumenta o espaço para que o Brasil ocupe essa lacuna deixada pelos Estados Unidos em função desse aumento de tensão, né, que o Trump trouxe, né, e esse espaço que no final das contas os Estados Unidos acaba perdendo, né, por tributar a todos os outros países. Tá? O Adriano pergunta também se a gente tem uma ideia dos impactos regionais dessa tendência dos setores. Tá? Sim, o Sudeste tende a desacelerar mais, né? Acho que isso já está no nosso cenário básico. Né? A gente tem para a região Sudeste um crescimento esse ano de 1,8%, né? E de um patamar ali mais perto de 2% no ano que vem. Ainda é um cenário bom, né? Mas a verdade é que o Sudeste passa a crescer menos do que os demais setores, justamente porque o Sudeste, né, é quem menos se beneficia do crescimento mais forte da agropecuária, né? Que é, enfim, quem deve ser ali o principal motor de PIB em 25 e 26, né? Ainda que tem um peso pequeno no Brasil como um todo, tá? Então, dado que região Sudeste, né, está mais ligado ali à indústria de transformação, e a indústria de transformação perde um pouco mais de força, Sudeste também deve desacelerar um pouco mais. Tá? A Juliana pergunta para o ano de 2026 quais 3 segmentos da indústria que serão destaque com crescimento superior à média e os 3 que serão de crescimento inferior à média. Cosmo, você tem essa tabelinha aí fácil? Tenho sim, tá? Vamos lá. O qual é de que 2026 ainda vai ser um ano fraco para a indústria como um todo, por conta do contexto de desaceleração, que a gente mencionou bastante aqui hoje, mas se a gente olhar para 2026 especificamente, sob a premissa de que o agro ele vai continuar sendo um driver, um motor importante para a economia brasileira, eu diria que são segmentos relacionados ao agro, né? Então, eu imaginaria que máquinas e equipamentos continuam se destacando, principalmente na parte de produção de máquinas agrícolas, tá? Mas não só máquinas e equipamentos, como a parte de, vamos dizer assim, que aí fica dentro de veículos, seria mais a parte de implementos rodoviários, né? Implementos rodoviários justamente por conta para escoamento dessa safra de grão recorde aí, que foi nesse ano corrente. E um outro setor, né? Um outro setor industrial que eu acabei não mencionando na apresentação, mas que também é importante, porque eu foquei na indústria de transformação, é a parte da indústria extrativa, tá? A gente continua vendo expansão gradual da produção de petróleo no pré-sal e recomposição da produção de minério de ferro da Vale, tá? Nesses próximos 2 anos. O que gera aí uma expectativa de crescimento numa média de 3,3% da produção, então superior à média geral para a indústria em 2025 e 2026, tá? Ao Próximo. Cosmo, obrigado. Na verdade, dado que a gente já estourou o tempo aqui por boa margem, acho que a gente pode encerrar por aqui. A gente agradece muito a presença de todos, tá? E principalmente ali as perguntas, a interação com o pessoal. Fiquem à vontade para mandar novas perguntas, para entrar em contato, tá? Vai ser um prazer atendê-los. E Sampaio, não sei se queria fazer alguma consideração final. Cosmo também, fiquem à vontade. No meu caso, só agradecer, sempre um prazer receber vocês. Estouramos legal o tempo, mas a gente sabia do risco, dada a amplitude do tema. Sempre a gente tenta respeitar, mas agradecer que das 150 pessoas que estiveram conosco, 120 ainda estão aí. Agradecer muito a atenção, esperamos ter ajudado. E, Cosmo, você quer se despedir e fazer algum comentário final? Comentários finais não, mas da mesma forma agradecer aí pela disponibilidade de todos e que, né, realmente muito difícil a gente conseguir entrar em tanto detalhe quando a gente fala da indústria desagregada da forma como a gente quis mostrar. Mas a ideia aqui foi justamente falar, né, dos principais drivers de demanda aí sobre a produção industrial. Espero que a gente tenha ajudado nesse sentido.
Obrigado, pessoal. Obrigado, bom trabalho. Até uma próxima.